Boa noite, meus amados, boa noite, meus queridos. Está começando o devocional Crescendo em Cristo. E o tema de hoje é um tema muito importante, muito atual. Um tema que provoca dúvidas nas pessoas. As pessoas têm dúvidas em relação a isso. O tema é: qual é a relação entre a fé e as obras? E isso no quesito salvação. As nossas obras, junto com a fé, conquistam o favor de Deus, conquistam o perdão e a salvação? As obras humanas estão envolvidas no processo da salvação, na salvação? Ou é apenas a graça de Deus em Cristo pela fé? É o que vamos ver hoje na palavra do Senhor. Para tanto, nós pedimos a bênção do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por este momento de ouvirmos a Tua Palavra, momento de termos, pela Tua graça, a nossa fé fortalecida, fé em Ti, fé na salvação eterna. Senhor, abençoa este momento, concede-nos o Teu Espírito Santo, para nos iluminar, para nos guiar na Tua verdade. Fica conosco em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Louvemos o nosso Deus cantando. Amados, no último dia 31 de outubro, nós cristãos comemoramos
503 anos da reforma na igreja cristã. Comemoramos o fato de que o Senhor, usando servos, trouxe de volta a verdade plena para a sua igreja. Verdade que estava sendo esquecida pela maioria dos líderes da igreja, pela maioria do povo. Verdade, sim, que nunca deixou de ser confessada pela igreja, porque Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja sempre existiu, mas muitos, a maioria, estava se desviando da verdade e estavam ensinando ensinos humanos, invenções, e não a palavra de Deus. Estavam misturando palavra de Deus com palavras de seres humanos e causando grandes estragos na vida das pessoas, na consciência das pessoas, levando muitos para a condenação eterna. E na reforma, naquele período, havia uma confusão muito grande entre fé e obras, ou melhor, entre a relação da fé e das obras. Na época, a maioria da igreja, o ensino oficial era de que a fé deveria sempre estar junto com as obras para que o ser humano merecesse a salvação, para que o ser humano merecesse a justificação e assim a comunhão com Deus. Era ensinado que obras humanas, esforços humanos faziam uma comunhão com a fé para que Deus aceitasse o ser humano. E não raras as vezes as pessoas largavam tudo, iam para o mosteiro, iam para um convento para servir a Deus, para fazer muitas obras, obras junto com a fé, para assim conquistarem o favor e méritos diante de Deus. A palavra de Deus estava sendo deixada de lado. A maioria não conhecia o Evangelho, não conhecia a graça de Deus em Cristo, a salvação em Jesus de fato. Por isso houve a reforma. Lutero, pela graça de Deus, descobre pessoalmente esta verdade, junto e pela palavra. Também o seu mentor, o líder espiritual de Lutero, também o leva a pensar assim, e ele descobre então que o justo vive pela fé, conforme Romanos 1. E a partir daí Lutero percebe que a salvação é pela graça de Deus, que a salvação é obra de Deus, é obra de Cristo. Cristo conquistou a salvação para nós. Cristo é a graça de Deus para nós, é o favor imerecido de Deus para o ser humano, trazendo aquilo que o ser humano não merece: perdão, vida e salvação. A salvação está em Jesus, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que nós recebêssemos hoje, de graça, o perdão e a salvação. Por isso, qual é a relação entre a fé e as obras? As obras servem para alguma coisa, no sentido de quesito salvação? Servem para a gente merecer alguma coisa diante de Deus? Serve para a gente conquistar, sei lá, mais perdão de Deus, algo assim? Na época, Lutero, lendo as Escrituras, lendo os pais da igreja, lendo escritos, percebeu que não, as obras não conquistam salvação. Mas o que então são obras? O que elas fazem? Qual é a relação delas? É o que vamos ver agora. Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Texto muito conhecido por todos nós. Diz assim: porque pela graça de Deus vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este texto, junto com toda a Escritura, nos mostra qual é a verdadeira relação entre fé e obras. O texto nos diz que pela graça de Deus,
pela graça de Deus em Cristo Jesus, pelo favor imerecido de Deus, nós somos salvos, nós somos redimidos, nós somos aceitos por Deus, nós somos justificados mediante a fé, por meio da fé. E isto é, tanto a graça quanto a fé, não vem de nós, não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, não por meio de obras, não por meio de uma ação humana, para que ninguém se glorie, para que ninguém olhe para Deus e diga: Deus, olha aqui o que eu faço, olha as coisas que eu estou fazendo, olha para a minha vida, como eu vivo bem, como eu cumpro os mandamentos, aceite-me, Senhor, olha aqui, eu mereço a salvação. O texto diz: a salvação é pela graça. Graça, nós sabemos, em Cristo. Deus amou ao mundo e deu o seu Filho como resgate, como pagamento para a nossa dívida. E Cristo, de fato, deu e nos resgatou, nos salvou de todos os pecados. E nós somos salvos por esta graça mediante a fé. E tanto a graça quanto a fé são obras de Deus, são dons de Deus, são dádiva de Deus. Deus é gracioso para conosco em Cristo e nos dá esta fé como meio de receber a salvação. A fé é como se fosse uma mão que agarra a obra de Cristo, que agarra Cristo, que o abraça e que recebe dele a salvação, que pega o presente. Nós, pela graça de Deus, recebemos a fé quando fomos batizados, quando ouvimos a palavra, e esta fé agarra a graça de Deus, recebe a graça de Deus, recebe todas as dádivas que Cristo conquistou por nós na cruz, recebe inteira e plena salvação, comunhão verdadeira com Deus, e isto sem participação nossa, não de obras, não de ação, não de qualquer lágrima, de qualquer esforço, mas pela graça de Deus, para que ninguém se glorie diante de Deus. A salvação é obra do Senhor, por isso toda a glória é para Deus. Ele faz tudo muito bem, Ele faz tudo completo, mas a partir da fé, aí sim há uma relação correta. A partir da fé, nós recebemos uma nova vida, Deus habita em nós. Nós recebemos o Espírito Santo para vivermos em novidade de vida. Há mudanças em nós na conversão. A partir do momento em que estamos em Cristo, há novos impulsos operados pelo Espírito Santo, que nos leva em Cristo a fazer o bem, que nos leva a amar a lei de Deus, que nos leva a amar a Deus e ao nosso próximo, e a querer sempre olhar para o próximo com amor, com misericórdia, e fazer o bem para ele. Onde Deus nos colocou, nos lugares que Deus já preparou, diz o nosso texto, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não são coisas inventadas por nós, mas são lugares, são locais onde Deus nos colocou para que a gente sirva em amor. A fé que é viva em Cristo, que recebe tudo de Cristo, olhe agora para o próximo e vive ativa em amor, que opera, que faz pelo próximo. Obras não conquistam salvação, obras são consequência da salvação. Obras não precedem a salvação, não estão junto na salvação, mas a partir da salvação, no momento da salvação, elas existem, elas estão ali. A fé, como disse Lutero, justifica sozinha. Ela nos salva sozinha, mas ela nunca está só. A fé está sempre operante em amor ao próximo, sempre fazendo o bem. Ela não é ociosa, ela sempre procura fazer aquilo que Deus quer. E isso tudo é obra de Deus. Tanto estar na fé quanto viver da fé é obra do Senhor, é obra da graça. Deus preparou de antemão, Deus dá a oportunidade, Deus nos impulsiona, é a motivação do Evangelho. Nós recebemos de graça a salvação, de graça a vida, e agora em gratidão
motivados por Deus, impulsionados pelo Espírito, nós agora prosseguimos fazendo o bem, lutando contra o pecado nosso, o pecado que está no mundo, e procurando fazer a vontade de Deus, mesmo em meio aos erros que cometemos, mesmo em meio às imperfeições, sabendo que nossa vida está coberta pelo sangue de Jesus, que Deus nos aceita em Cristo. Misturar obras com a fé em relação à salvação é trocar os pés pelas mãos, é fazer tudo errado. Nossas obras não podem nunca conquistar a salvação, não podem o céu merecer, não dá. Obras humanas são imperfeitas e nunca poderão comprar salvação. Mas Cristo conquistou. Cristo é a graça de Deus para nós. E pela fé nele, confiando nele, nós já recebemos a salvação. Foi isso que Lutero descobriu pessoalmente e começou a ensinar. E ele, junto com seus companheiros, trouxeram mais e mais da igreja para este rumo. E hoje nós, como igreja, ensinamos esta verdade. Verdade que sempre foi ensinada na igreja, mesmo que por uma igreja minoritária, mesmo que por um pequeno rebanho, mas que desde Cristo até hoje é ensinada. A salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. E na fé, salvo, redimido, o cristão vive em boas obras. A fé é ativa no amor, onde Deus colocou, onde tivermos oportunidade, em gratidão. Louve a Deus por estar nesta fé, louve a Deus por estar salvo, louve a Deus por pertencer à igreja de Cristo, a igreja de todos os tempos, a igreja de Jesus, que sempre ensinou e sempre vai ensinar. A salvação é pela fé em Cristo. Amém. Agora livre sou. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra
Oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.